Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Adrea Consultoria. Hoje eu vou mostrar como que eu desenvolvi este painel do meu projeto sobre o Covid-19. De início o projeto era uma única página que mostrava o desenvolvimento do Covid no Brasil, somente no Brasil. Inclusive nós já temos um vídeo no canal com passo a passo de como eu criei a página inicial desse projeto, para quem quiser saber como ela foi feita. Mas hoje o projeto completo, ele tem 11 páginas interativas que mostram vários dados da pandemia no mundo inteiro. Se você ainda não viu o projeto, o link está na descrição desse vídeo. Tá? Mas antes da gente começar, se vocês ainda não estiverem inscritos, junte-se a nós, sejam bem-vindos e no final não esqueçam de dar um like ou um dislike. Para que a gente possa desenvolver esse painel ele não está na relação dos visuais padrões. Tá? Esse painel é esse aqui que a gente vai trabalhar com ele, que chama Animated Bar Chart Race. Então a gente precisa importar para dentro do Power BI. No meu caso, já importei, mas vocês vão ter que importar. Para que a gente consiga importar algum painel de fora desses padrões, a gente tem que estar conectado com uma conta cadastrada na Microsoft. Tá? Essa conta é gratuita, mas tem que fazer o cadastro lá na Microsoft, para depois, uma vez conectado aqui no Power BI, a gente ter acesso a essas opções em página inicial, mais visuais do AppSource. Então aqui a gente escolhe a categoria tudo, que é para a gente poder fazer uma pesquisa, e vou colocar aqui uma parte do nome do nosso painel que chama Race. Quando eu clicar aqui, é o primeiro painel que aparece aqui, Animated Bar Chart Race. Quando eu der adicionar, no meu caso, ele já vai dizer que o visual existe. Tá? Eu só vou atualizar, pode ter havido alguma atualização nesse visual. Para quem está importando da primeira vez, é só dar um atualizar e ele vai dizer que o visual foi importado com êxito e ele vai aparecer aqui junto com os demais visuais padrões. Tá? Então, numa página vazia, vamos inserir o visual, vamos ajustá-lo na página inteira e nós vamos precisar colocar esses campos aqui. Então, aqui no name, eu vou trazer a relação de países. Tá? Então, aqui em country. Tá? Na descrição do vídeo também, eu vou colocar as fontes de consultas de onde eu estou trazendo essas informações, tá? Para vocês poderem saber de onde estão vindo os dados. Então, aqui em country, em name, eu coloquei os países nessa tabela. No período, eu precisei criar na tabela calendário, então vamos entrar aqui em dados, vamos selecionar a tabela calendário, tá? Então eu precisei criar aqui uma coluna, essa coluna ela tem que ser uma coluna numérica, que é para ela poder aparecer dentro do nosso visual, vocês vão ver onde é que esse valor vai aparecer, e eu tive que compor essa coluna. Então essa coluna eu peguei o ano, e coloquei 4 zeros, ou seja, multipliquei por 10.000. Depois eu peguei o número do mês, e ó, aqui eu peguei o ano da data, depois o mês da data, eu multipliquei por 100, e depois peguei o dia. Então ele gerou um número que ele é crescente desde janeiro de 2020 até hoje. Então, repare, 2020, 01, 22. Foi a primeira data que apareceu na nossa tabela. E assim vai, 23, 24, 25. Então, nós temos um número que vai incrementando dia a dia, que eu vou precisar desse número no relatório, e nós vamos colocar aqui no período. Tá? Então, aqui na tabela de calendário, no período, vamos colocar aqui em período. E agora falta a gente colocar uma medida. Essa medida
para ter o efeito desse visual que a gente quer, ela tem que ser uma medida acumulada de mortes. Tá? Então, foi criada uma medida, tá? Que ela pega o número de mortos, que é uma outra medida, que essa medida do número de mortos é o valor máximo de uma tabela de estatística. Tá? Então, eu tenho uma tabela de estatística por dia, aí eu pego o máximo valor por dia. Tá? E depois, com essa medida, eu vou acumulando, tá? Entre a data desde o início até a data atual. Então, quando eu estiver em abril, ele vai pegar de janeiro a abril. Quando eu estiver em maio, ele vai pegar de janeiro a maio. Quando eu estiver em junho, de janeiro a junho. Então, ele vai acumulando. Então, cada valor do período que for aumentando, ele vai acumulando desde o início até a data atual para dar o efeito do nosso visual. Tá? Então, essa data, essa medida que nós criamos é que nós vamos colocar aqui no valor. Então, vou pegar ela e colocar no valor. Tá? A princípio, como esse período é um número, repare como é que ele aparece aqui. O Power BI somou todos aqueles números, deu esse número grande aqui. O que a gente precisa fazer? A gente precisa entrar aqui na seta do período e pedir para ele não somar, para ele não resumir. Tá? Aí, no não resumir, repare, o valor que vai aparecer aqui, ó, é o primeiro, ó, 24, 25, repare, está incrementando dia a dia, desde o primeiro dia, que foi 22 de janeiro, onde esse projeto começou a ser desenvolvido. Só que, se vocês separarem, no início, só existia a China, né? Só tinha morte na China. Então, repare, até meados de fevereiro, só tinha morte na China. Então, o visual não fica muito interessante no início. Tá? Nós vamos mudar essa data. Então, repare, agora começaram a entrar outros países, mas também com poucas ocorrências. Então, ainda não tá muito interessante. Ó. Entrando mais e mais. Vamos ver que data que seria legal a gente começar a colocar. Seria março, já começa a ter mais gente. Eu vou colocar aqui 1º de abril, tá? Ó, aqui já começou. Vou botar 25 de março. Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui no filtro, aonde tem, até aqui não tem filtro nenhum, tá vendo? O acumulado de mortes é tudo, o país é tudo, o período é tudo. Só que eu vou querer filtrar o período. Então, eu vou clicar aqui e vou pedir para ele mostrar, ó, maior ou igual a 15 de março. Que aí ele já vai... E como é que tem que ser o período? O período tem que ser nesse formato. 2020, 03, 15. E aí a gente aplica o filtro. Então, repare, o visual ele vai começar a ser gerado a partir de 15 de março. Aí já começa a ter um efeito interessante. Você vê, no início só tinha a China. Repare que em poucos dias a China parou de morrer e a Itália começou a morrer. Espanha, Estados Unidos, França, United Kingdom, tudo foi ocupando as primeiras posições. Aí depois os Estados Unidos vai passar direto, Itália, Espanha e França e United Kingdom vão ficar bem parecidos, eles vão ficar um período bem parecido. Quando chegar na faixa de uns 30 mil mortes, eles vão estagnar, então eles crescem até 30 mil. Repare que até então, ó, até final de abril, o Brasil ainda nem entrou ainda. Ó, 26 de abril não tinha. Ó, o Brasil entrou no dia 28 de abril. E reparem que agora, a partir de agora, a velocidade com que o Brasil vai subir. Reparem que United Kingdom, Itália, Espanha e França estagnaram nos 30 mil. E o Brasil foi crescendo, 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 crescendo. E novos países foram entrando. Né? O Canadá foi crescendo, a Alemanha, a Bélgica. Daqui a pouco vai entrar o México também disparou. Depois vai entrar a Índia, que começou muito tarde, e ela entrou, e quando entrou pesado, porque ela vai passar, só vai ficar atrás Estados Unidos, Brasil, México. Estados Unidos, Brasil e México vai ficar em quarto. Tá? Se a gente quiser aumentar, no caso, quer dizer, jogar ele
aumentar esse período aqui, a gente vem de novo aqui no fio, ainda entrou. Tá? Eu vou colocar, então, 1º de julho. Aqui, ó. Vou botar 1º de julho. Então, ele vai mostrar de 1º de julho até hoje. Tá? Então, ele começa a mostrar agora de 1º de julho. Então, a situação é Estados Unidos, Brasil, United Kingdom e o México subindo. Ó, a Índia já começou. O Peru também é outro que subiu rapidamente. Então, esse painel ele dá uma visualização bastante interessante. Tá? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Lembrem-se que na descrição do vídeo eu vou deixar o painel completo, onde vocês conseguem ver esse e mais 10 outros painéis que foram desenvolvidos. Esse link que eu vou deixar é um link que é atualizado diariamente. Ninguém precisa ter Power BI instalado na máquina, pode acessar diretamente o link da internet. E vou deixar também um vídeo que eu gravei logo no início, também mostrando o desenvolvimento de um dos painéis. Espero que tenham gostado do vídeo. Aguardem novos vídeos do canal. E não esqueçam de dar um like. E se ainda não estiverem inscritos, juntem-se a nós. Serão bem-vindos. Até os próximos vídeos.